Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor de uma igreja americana aqui na Flórida e durante o Covid nós decidimos começar essa pequena devocional, esse culto em português para abençoar os nossos vizinhos, os conterrâneos que estão aqui na Flórida e que não estavam podendo ir na igreja. Então esse é o objetivo do nosso culto. Infelizmente, a coisa tem piorado, né? A gente pensou que ia ser algo só temporário, já o pessoal ia voltar para suas igrejas, mas não está acontecendo isso, né? Vem uma onda, vem outra e parece que a coisa está ficando difícil. Se bem que aqui na Flórida, graças a Deus, as coisas estão melhorando, mas a gente está vendo que no Brasil não. Então tem gente que nos assiste no Brasil também. A ideia aqui é simplesmente te encorajar, te abençoar, trazer uma palavra de Deus para você, para a tua vida, para que você continue servindo a Deus, trabalhando no ministério e que Deus possa continuar te abençoando durante todo esse tempo, né, que nós estamos passando por aqui, esses tempos difíceis que nós estamos passando. Então, aguenta firme, né, se ligue na gente, né? Eu tenho um canal em português, esse é o canal que você está assistindo a gente, o canal chama Um Pingo de Prosa. E durante a semana eu faço pequenas meditações de segunda a sexta para abençoar as pessoas, né? Então, para te abençoar. Então, dá uma chegadinha lá, uma olhada, né? De segunda a sexta eu coloco mais ou menos na hora do almoço, 12h30, 1h aqui, 11h30, né? Mas no Brasil, nós agora estamos com 1 hora só de diferença, então vai 12h30, mas na hora do almoço eu coloco a meditação e aí você pode ter um dia inteiro para assistir, né? São 5 minutinhos ao menos, uma meditação num versículo da Bíblia. Eu estou rodando todos os livros da Bíblia, né? Então cada semana eu pego um livro e faço uma meditação num dos versículos ou dois do livro. Então, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a divulgar esse ministério, abençoe a gente e ore por nós, para que Deus continue nos dando saúde, capacidade para abençoar as pessoas, né? Você tem uma ideia, é a segunda vez que eu vou gravar que eu estou gravando esse culto aqui, né? Porque a primeira vez o microfone deu problema, gravei, acabei, a hora que eu fui editar, a chiadeira miserável, eu falei, oh, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo. Então, estamos aqui fazendo tudo de novo, né? Segunda vez, espero que funcione, Mas ore por nós para que Deus nos dê sabedoria para continuar fazendo isso, né? E eu tenho trabalhado numa série de mensagens baseadas em hinos de louvor, em hinos que a nossa igreja canta durante muitos anos. E hoje nós vamos ver um hino que não é tão antigo assim, né? Muitos anos, mas não é tão antigo assim, é da época da minha mocidade, né? Os vencedores por Cristo. Então, mas é um hino que fala justamente da época que nós estamos vivendo, a época, o calendário cristão, né? O Domingo de Palmas, né? Ou Domingo de Ramos, né? Como o pessoal diz. Então, é uma época que a igreja celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Então tem esse hino maravilhoso do Asaf, que os vencedores gravaram, né? Então vamos ouvir o hino de hoje.
de grande exclamação prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Realmente é um hino muito bonito, né? O hino do Asaf é um hino muito bonito, né? O Asaf é o autor desse hino e os vencedores gravaram. Eu tive a oportunidade de conhecer o Asaf, né? Fazer trabalho com eles quando eu ainda estava no Brasil, e depois aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu morava em Marietta, ele veio aqui e pregou numa igreja brasileira do pastor conhecido meu, Pezzini. Então foi um hino um trabalho muito bonito do Asaf, dos vencedores por Cristo, né? Então é um hino muito bonito. E a mensagem desse hino é baseada naquele texto lá de Mateus, que eu vou ler para vocês, né? Mateus 21, de 5 a 16. É um texto muito, muito bonito que eu quero ler para vocês. 21, 5 a 16. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, para hoje. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia. Queremos orar pelas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa dar graça, dar paz, dar saúde, Senhor, para que eles possam continuar te servindo, para que eles possam continuar andando contigo, Senhor, para que eles possam continuar confiando no Senhor, ó Deus. Abençoa a família deles, os negócios, Senhor, abençoa a igreja deles, abençoa, Senhor, os familiares, ó Deus. Dá graça para eles, ó Deus, nesses dias tão difíceis, ó Deus. Fica conosco agora, fala conosco através do teu Espírito, comunica a tua palavra conosco, Senhor. Ajuda a gente a entender aquilo que o Senhor quer nos falar, edifica a nossa vida, encoraja cada um de nós com a tua palavra. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu já disse, o autor desse hino é o Asaf Borba, né, muito conhecido com hinos de louvor, de adoração,
né, tem um ministério muito abençoado, e esse hino os vencedores gravaram, mas é um hino conhecido, e é do Asaf, né? É do Asaf. E esse hino nos envia para aquele dia maravilhoso, né? Nos joga lá no meio da multidão, vendo Jesus a chegar em Jerusalém, o pessoal tirando as roupas, né? O sobretudo, né? E as vestes que cobriam a roupa e colocando no chão, fazendo um tapete. Outros não podiam fazer isso, tiravam ramos, né, ramos das árvores, da palmeira, e colocavam, fizeram um tapete para Jesus passar, para chegar em Jerusalém montado num jumentinho, né? O hino, a música diz: mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem, enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal, hosana, hosana. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Né? Hosana, hosana, hosana. Né? Esta canção enfatiza o louvor que as pessoas, e principalmente as crianças. Eu gostaria de enfatizar com vocês hoje, quando a gente vai meditar, porque tem tanta coisa nesse texto aqui que não dá tempo para a gente cobrir, fazer uma exposição do texto, mas eu gostaria de pegar um tema do texto, que é o tema das crianças, porque afetou os sacerdotes, né? Incomodou os sacerdotes e os escribas. Tanta coisa para incomodar, não é não? Jesus entrando, chegando no jumento, porque tudo ali tem um significado, é o Messias, é o filho de Davi, chegando em Jerusalém, quer dizer, tudo tem um significado. Jesus quebrando a banca dos vendedores, tudo aquilo ali tem um significado messiânico. Mas o que incomodou os sacerdotes e os escribas foi a criançada cantando. Aquilo foi uma pedra no sapato deles, na sandália deles, né? Foi uma pedra na sandália deles. Aquilo incomodou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas, as maravilhas de Jesus, e os meninos clamando. Os meninos clamando. Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes é os meninos, estes estão dizendo? Tanto é que Jesus, na ponta da língua, Jesus tinha um versículo para eles, né? E essa é a vantagem, a importância da gente meditar, estudar e memorizar as Escrituras, né? Jesus tinha o Salmo 8, versículo 2, na ponta da língua. Olha o que o Salmo diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E Jesus pergunta para eles: vocês não leram isso aí? Leram. Os sacerdotes e os escribas, eles memorizavam as Escrituras. Então eles leram, conhece, e aí? Aplica? Não aplica, né? Essa é a desvantagem deles para nós, né? Essa é a desvantagem deles, e a desvantagem deles para todos os outros discípulos de Jesus, porque muitos deles conheciam as Escrituras, o negócio é aplicar as Escrituras, né? E Jesus dá essa ênfase nas crianças, porque as crianças têm algo a ensinar, porque as crianças ali representam o pessoal que é segunda categoria, entendeu? Segunda classe. A criança deixa para lá. Não, criança não. Tem gente que é assim, tem igreja que é assim, né? Que as crianças servem só para atrapalhar, não faz nada direito. Então as crianças sempre é colocada de lado, sempre é afastada, sempre. Eu lembro, minha mãe não me levava, até 2, 3 anos, ela não me levava na igreja, porque ia atrapalhar o povo. E devia mesmo, né? Eu imagino que eu devia atrapalhar muito. Mas não levava, ficou sem ir na igreja durante um bom tempo, porque criança, sempre tem pai que não tem disciplina com o filho e deixa o filho fazer o que bem entende. Eu não estou falando desses não, porque aí é outra conversa.
Eu estou falando é na atitude errada das pessoas para com as crianças. E não só com as crianças. As crianças aqui representam aquele grupo de pessoas que está sempre sendo deixado de lado. Em alguns lugares são as mulheres, outros lugares são os pecadores. Jesus teve que lidar com um monte de gente que sempre foi rejeitado. E as crianças aqui nos dão uma lição extremamente importante porque Jesus as coloca numa situação extremamente importante aqui nesse texto, muito importante. E eles estavam cantando o quê? Estavam exclamando, cantando, adorando, dizendo Hosana. O que significa Hosana? Hosana significa salve-nos, salve-nos. É uma exclamação, é um pedido, é um clamor para aquela pessoa salvar, para aquela pessoa salvar. E nesse hino maravilhoso nós encontramos as razões principais que as crianças estavam cantando isso. E não só as crianças, mas todas as pessoas que de alguma forma se sentem rejeitadas o status quo, pela sociedade, pela igreja muitas vezes, né? Primeiro, eles estavam cantando Hosana para Jesus, celebrando Jesus, porque Ele as abençoou. Ele as abençoou. Jesus abençoou as crianças. É algo extremamente importante, bonito de ver na vida de Jesus, o ministério de Jesus. 3 anos, ele sabia que aquilo lá estava concentrado, ele tinha que fazer muita coisa em pouco tempo e ele tirou tempo para abençoar crianças, pecadores, doentes, rejeitados. Ele abençoou as crianças. Lembra quando os pais queriam trazer as crianças para Jesus abandonar e o pessoal achava que não pode, que Jesus não pode fazer isso, está tomando tempo, está fazendo isso, vai atrapalhar, não sei o quê. E Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E Jesus colocou no colo e abençoou uma por uma. Uma por uma. Extraordinária. E os sacerdotes e os escribas, eles não conseguiam entender isso. E os discípulos também, naquela época, né, não entenderam o que Jesus fez. Deixa vir as minhas crianças. E ele abençoou uma a uma. Quando aquela menina morreu, Jesus foi lá ressuscitá-la. Mostra o desejo de Jesus de abençoar as crianças. Jesus tem um desejo de abençoar os teus filhos, tuas filhas. Jesus quer abençoá-los. E para quê? Para que eles possam louvá-lo e aceitá-lo e recebê-lo em suas vidas. Então essa é a primeira razão. Jesus os abençoou. A segunda razão que a gente vê aqui é que mesmo o Senhor num estado de humildade, porque ele está vindo num jumento que mostra a humildade daquele que está vindo. Se ele fosse um conquistador, ele viria num cavalo. Mas ele está entrando com um jumentinho, que mostra humildade. Mesmo ele em estado humilde, como ele estava, por causa que ele estava encarnado como homem e ele estava num estado humilde. Ele se importa com as pessoas. Ele se importa com as pessoas. Lembra quando ele falou para aquele cego, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Aquele outro chega para Jesus e fala, se tu quiseres, tu podes me curar, tu podes me limpar. E Jesus toca no leproso e fala, quero, fica limpo. Toca no leproso. É a atitude de Jesus de se importar com a pessoa e com o drama daquela pessoa. Ele se importa com as crianças, ele se importa com as mulheres, ele se importa com os pecadores. Zaqueu, desce depressa que hoje eu quero jantar na tua casa. Se importa com os pecadores. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus, Jesus diz para ela, né? Ela fez um grande favor para mim, porque ela me ungiu para a sepultura. Seus pecados estão perdoados. A atitude de Jesus de se importar com aqueles que ninguém se importa.
Então, querido, se você acha que ninguém se importa com você, eu quero te dar uma boa notícia. Talvez muita gente não se importa com você, mas eu conheço alguém que se importa com você. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor do Universo. Ele se importa com você. E é muito importante que você entenda isso. Não só me escute, me entenda. E acredite nisso, que Jesus se importa com você. Se importa com você. É extremamente importante. As multidões, né, que vinham, que precediam e que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Ao filho bendito que vem em nome do Senhor. Jesus veio em nome do Senhor. E é por isso que eles estavam dizendo, salva-nos, salva-nos. E a terceira razão que nós vemos nesse texto é justamente a palavra Hosana. Ele não só abençoa essas pessoas, ele não só se preocupa com essas pessoas, mas ele é o Redentor. Ele é o Redentor dessas pessoas. Ele é o Redentor, ele é o nosso Redentor. É por isso que eles clamavam Hosana, salva-nos, salva-nos. Tem gente que acha que é salve, mas é salva-nos. A ideia de que ele está vindo para salvar, para salvar. E é muito importante a gente entender isso. Muito importante. Se você acha que não tem mais jeito, que você está perdido, que você não tem salvação, Jesus veio para você, para te salvar. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E ele veio para nos salvar. Ele entrou no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas. Olha só, os caras estavam vendendo pomba. Pomba era o sacrifício dos pobres. Sacrifício dos pobres. Lembra que quando Jesus foi apresentado no templo, José levou o quê? Levou pomba. Por que era o sacrifício? Porque você não compra, você pega, monta uma armadilhazinha e cata, você não precisa gastar dinheiro. Deus providenciou esse tipo de sacrifício justamente para as pessoas que não podiam comprar um boi cevado, um cabrito, uma ovelha, ele não podia, não tem dinheiro para isso. Então eles pegavam um pombo e levava e sacrificava. Os caras estavam vendendo isso para os pobres, coitados. O cara já não tem muito dinheiro, custou para chegar lá, ainda vai ter que comprar pomba. É o fim da picada, como diz o outro, né? E ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado ela num covil de salteadores. Casa de oração. Jesus veio para transformar, veio para redimir, veio para colocar as coisas no devido lugar. E ele veio para fazer isso na tua vida, veio para fazer na minha vida. E esse é o nosso Redentor, esse é o nosso Salvador. Hosana, 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 ao que vem em nome do Senhor. Esse é o nosso Redentor. Esse é aquele que veio nos salvar, que veio nos salvar. Nós somos salvos por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não existe salvação sem a obra dele. A obra na cruz. Ele derramou o seu sangue para pagar a nossa dívida para com a lei de Deus. Nós quebramos a lei, estávamos debaixo de condenação e Jesus veio pagar a conta que nós não podíamos pagar. Ele é o Redentor. Ele é o Redentor. Por isso, meus irmãos, nós devemos cantar Hosana, salve-nos. É a exclamação que deveria estar na nossa boca e na nossa vida, constantemente. Ele nos abençoou,
Ele é o Senhor que cuida de nós e Ele é o nosso Salvador. E essa é a beleza da história do Evangelho, a beleza da história do Domingo de Ramos, que nós devemos aprender, celebrar e agradecer a Deus, porque Jesus veio para nos salvar. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse momento onde podemos estudar a Tua Palavra, aprender de Ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos use, nos dê graça, Senhor, para reconhecer que Jesus tem nos abençoado, Jesus se preocupa com a gente, Jesus é o nosso Redentor. Nos ajuda, Deus, nós te pedimos no nome dEle, no nome dEle. Amém. Queridos, muito bom ver você aqui, que Deus te abençoe. Por favor, se inscreva no nosso canal e assista os outros vídeos durante a semana, no nosso Pingo de Prosa, e nós vamos nos ver nas semanas que vem, no próximo domingo, tá bom? Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.